Graça e paz. Tudo bem, igreja? Amém. Irmãos, o testemunho é maravilhoso, né? Só nos alegra ver como Deus age, né? Às vezes as coisas já né, o homem dá uma sentença, né? E a gente acha que é o fim, mas não é, né? O Senhor, Ele faz infinitamente mais. Amém. Eu vou dizer que a palavra ela vai completar, né, o que já começou. É só conseguir ligar aqui, irmãos. Aí, agora foi. O Senhor, Ele me deu um tema, o favor do rei. Está lá em Mateus 18, a partir do 23. Mateus 18, a partir do 23. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Amém? Esse texto, irmãos, ele fala sobre perdão, né? Então, um pouquinho antes do que foi lido, Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar o irmão que pecava contra ele. Pedro disse 7 vezes? E Jesus respondeu 70 vezes 7. É um versículo bem conhecido, né? Mas hoje esse texto vai nos ilustrar a igreja onde Jesus é o cabeça e nós os membros que compõem o seu corpo. Irmãos, queria perguntar para vocês, para cada um, né? Você se considera a igreja de Jesus? Amém? Então vamos lá, né? Então, se a gente considera, eu vou ilustrar um pouco esses versículos que a gente leu, né? Então, o rei é Jesus. O servo é a igreja, cada um de nós, irmãos. E o conservo são os perdidos.
Então, um dia, irmãos, andamos perdidos nesse mundo, né? Numa vida de pecados e condenados à morte eterna. Nossa dívida, né, era impagável. Mas a graça de Deus nos alcançou. Não sei se foi com vocês também desse jeito, mas um enviado do Senhor, né, apresentou o nosso Senhor um dia em nossas vidas. Jesus, né, o Rei. Quando a gente estava perdido no mundo, um servo do Senhor, ele foi usado na nossa vida, né? Eu creio que todos foram assim, né? A igreja, né, agindo, a igreja se movendo, né, para levar as boas novas, né? E por ter crido que Jesus é o Senhor e Salvador, a dívida que era impagável foi perdoada. E passamos a ser a igreja, né? Hoje, graças a Deus, irmãos, né, como eu perguntei, nós somos a igreja do Senhor. Então é assim uma coisa que tem que alegrar o nosso coração para todo sempre, irmãos. Saber que hoje nós somos partes, né, do corpo de Cristo. Algo que, né, não teria mais nada para a gente pedir, né? Já basta, irmãos, estarmos na presença do Senhor, viver para o Senhor, né, ser um instrumento em suas mãos, né? Glória a Deus, Jesus. Então agora, como igreja, vamos passar por um processo de santificação. Nós começamos aí a escutar muito sobre isso, né, irmãos? Santificação. É um processo de transformação para sermos parecidos com Jesus. Porque mesmo a gente muitas vezes, né, achando que a gente é bonzinho, né, irmão? A gente teve uma boa educação, né? A gente, irmãos, tem muita situação, muita sujeira dentro de nós, né? E quando a gente encontra a Cristo, né, e o aceita, e o Senhor, ele realmente ele não tem nenhuma barreira para nos aceitarmos. A forma que a gente chega na sua presença, sujo, imundo, né, mal cheiroso, ele nos aceita, né? Mas ele não quer que a gente continue assim, né? O Senhor, ele tem algo muito melhor para a nossa vida, e por isso existe esse processo de santificação, né? Sendo transformado na medida que a gente vai caminhando com o nosso Deus. E é tão bonito, irmãos, a gente vê isso, né? Porque o Senhor, ele vai tratando de muitas feridas, né, que a gente passa na nossa vida, que vai nos bloqueando, que vai nos fechando, que vai nos deixando amargurados. Então, quando a gente, né, entende, busca essa santidade, irmãos, né, o Senhor vai nos preparando, porque um dia Ele vai voltar, né, e o que Ele está assim interessado nesse mundo, irmãos, é a sua igreja, é o Senhor. Precisamos encarar esse processo. Primeiramente, irmãos, como uma forma de gratidão pela graça recebida. Imagina, né, irmãos? Como eu falei, não tem nada melhor. As pessoas que não conhecem a Cristo, eles têm muitos sonhos, né? A mente imagina muitas coisas que sejam atraentes e sonhos que pessoa assim acredita ser muito bom para a vida, né? Então
querem riquezas, outros querem fama, outros querem ter uma saúde para viver eternamente, né? Os super-heróis das vidas aí, né? Mas o que é melhor para nós, irmãos, é ser grato pela graça do Senhor. A graça do Senhor nos basta, irmão. Amém? Em seguida, irmãos, para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Porque temos que ser gratos ao Senhor. Agradecer ao Senhor todos os dias, porque Ele nos escolheu. Um dia como hoje, irmãos, a gente podia estar em qualquer lugar, né? Mas nós estamos aqui cultuando o Senhor. A palavra diz que não tem lugar melhor do que estar na casa do Senhor. Então nós estamos no melhor lugar dessa terra. Então, para ver como o Senhor é simples, né, irmãos? A gente tem que aprender muito com o Senhor mesmo, né? A simplicidade do nosso Deus, né? Aqui é o melhor lugar para a gente estar, né? E para que a gente possa, né, fazer a sua vontade, irmãos, viver o propósito de Deus na nossa vida, a gente precisa passar pelo processo, irmãos. A gente precisa ser santo. Nosso Deus, Ele é santo. E a sua igreja também tem que ser santa. Nós devemos ser santos. Amém? Mas quando não levamos a sério o processo de santificação, demonstramos que não temos valor pela graça recebida. A gente tem passado assim por tempos difíceis, né, como igreja, né? Hoje a gente vê tanta situação, irmãos. Eu não sei se é só o tempo de hoje, né? Porque quando a gente leu a palavra do Senhor, havia muita situação também naquele tempo, né? Na própria igreja, né? E você via que os apóstolos, eles combatiam isso, né? E hoje também não é diferente, né? Muitas situações, irmãos. Então a gente precisa levar a sério as coisas do Senhor, principalmente a nossa santidade. Porque o Senhor, como a gente disse, Ele fez o melhor por nós, né? A gente é grato, né? Mas muitas vezes a nossa gratidão é contestada, né? Porque a gente precisa demonstrar, irmãos, a nossa vida, né, a verdade do Senhor, né? Então a gente precisa realmente, irmãos, tomar cuidado para não levarmos, né, o nosso processo de santidade de qualquer jeito, porque as consequências vêm, né, irmãos? Se a gente não levar, né, o processo a sério, não estaremos preparados para realizar o propósito do Senhor em nós. Então, não iremos apresentar as boas novas como se deve. Porque, irmãos, há uma mensagem a ser pregada. A igreja, ela tem um propósito. O Senhor, Ele está edificando a igreja, a sua igreja, para algo maior, né? Ele quer, irmãos, que as pessoas o recebam, o aceitem. E está na mão da igreja levar essa mensagem. Mas, irmãos, se a gente não é santo, não está buscando, não está se preparando, como é que o propósito vai ser realizado, irmãos? Né? Porque nós precisamos estar conectados com o Pai. O Senhor, Ele preparou todas as coisas,
né? Ele morreu na cruz, Ele nos salvou, nos libertou, né, de todo o pecado. Ele disse que Ele subiria aos céus, Ele fez isso. Ele disse que enviaria o Espírito Santo para nos consolar, né, nos levar a todo entendimento. E assim Ele fez. Então, não tem nenhuma falha, né, que a gente possa apontar do nosso Deus. Né, o que a gente precisa é reconhecer, né, a nossa pequenez, né, e viver uma vida de servo, né, uma vida ao qual é o Senhor, né, nosso Deus é Senhor. Que a gente possa realmente se dobrar a Ele. Porque a questão de ser salvo, irmãos, e amém, né? Não é isso que Deus quer para nós. Ele está formando uma igreja, né, de homens e mulheres de valor, né? Que recebendo a salvação, a gente sabe que a gente tem algo a fazer para o Senhor. Né? Se o Senhor me derramou essa graça sobre a minha vida, né, e sobre a vida de cada um de vocês, né, porque vocês precisam agora, né, demonstrar esse amor com o serviço, com a entrega da vida, né? Então são formas, né, de a gente demonstrar o amor de Deus, demonstrar que realmente reconhecemos o nosso Senhor. Amém, Jesus. O servo da história, logo que saiu, né, da presença do rei, já estava preocupado com a sua vida. E ao encontrar o seu conservo, foi bruscamente, né, cobrá-lo de uma dívida. Olha, irmão, é uma falta de gratidão tão grande, né? Como esse servo não lembrou o que havia acontecido com ele. Ele acabou de ter recebido, né, a graça do rei ali. Acabou de ter recebido a bênção. Ele agiu duramente com o seu conservo. Então, na verdade, irmãos, ele não recebeu em seu coração o favor do rei. O rei, ele, né, libertou ele de uma dívida impagável, irmãos. Né? No começo, né, quando a gente leu, o texto diz ali que a mulher, os filhos, tudo que ele tinha, né, ele ia perder tudo. Para que ele pudesse, né, pagar a dívida não ia, nem com tudo isso, mas ele ia sofrer bastante, irmão. E o rei teve compaixão. Mas assim que ele saiu da presença, irmãos, ele passou pela mesma situação, irmãos. Só que agora ele estava num papel de rei, né? E ele não teve compaixão, irmão. O seu conservo foi preso, né? E ele nem lembrou, né, do que o rei fez por ele. Muitas vezes na nossa vida a gente é assim também. O Senhor, ele fez tudo isso por nós, irmãos. Tudo isso. Pagou a nossa dívida. Nós não tínhamos como pagar. Jesus veio, morreu por nós, né? Em toda a nossa vida nessa terra, Ele tem nos guardado, né? A gente às vezes se esquece disso, né, irmãos? A gente acha que só foi na cruz lá, né, que aconteceu as coisas, né?
Mas e as nossas orações aqui diárias, irmãos? O que a gente clama e pede para o Senhor? Ele está cuidando da gente todos os dias. Ele tem cuidado, irmãos. Até das nossas necessidades, né? Para deixar nosso coração mais confortável, Ele tem cuidado de nós, porque Ele conhece. Ele sabe das nossas limitações, né? Mas Ele quer homens e mulheres maduros, né? Para continuar a obra, né? Então o Senhor tem trazido para o nosso meio, irmãos, né? Esse despertar, né? É claro que Ele nos ama, mas Ele quer que a gente cresça, né? Que a gente se coloque. O Senhor Jesus vem buscar uma igreja santa, e nós estamos passando pelo processo de santificação. Amém? Amém. Estamos passando, irmãos. Irmãos, estamos aguardando a volta de Jesus e desejamos estar prontos, amém? Ou vocês não creem que Jesus vai voltar? Temos que estar prontos. Se for hoje, nós estamos prontos? Estaríamos prontos hoje, irmãos? Se fosse agora, estaríamos prontos? Às vezes fica pensando assim, eu sou novo, né? Está longe de eu morrer, né? Até lá eu dou um jeito. Às vezes não, irmão. Às vezes as coisas acontecem de repente. Não dá tempo nem de você pedir perdão. E outra, irmão, nós estamos aqui todo domingo, hein? Né? Vamos escutar a palavra do Senhor e ser atentos. Né? Que o Senhor, Ele quer a gente pertinho dele, irmãos. Né? A gente vem criando uma história, né? Junto com o Senhor. Ele não é visível, mas Ele está sempre conosco. Né? Então essa história está sendo criada. Então a palavra do Senhor é para que a gente possa realmente refletir nossa vida. Mudar o rumo, irmão. Né? Agora é o tempo da santificação. A gente ser tratado, né, na presença de Deus. Deixar Ele nos consertar. Como igreja que somos, nós precisamos ser pequenos Jesus. Pois o que os perdidos precisam, irmãos, não é a pessoa que eu sou em mim. Não é, irmãos. Não é o meu modo de viver. Não é a minha condição social, o meu conhecimento, irmãos. Não é isso que as pessoas precisam. Nada que há em mim pode perdoar a dívida impagável, irmãos. Eu não tenho nada a fazer, irmãos, por mim mesmo. Ou seja, irmãos, eu preciso morrer e Jesus assumir o controle da minha nova vida. Irmãos, a gente precisa ser reconhecido como pequenos Jesus. É a nossa vida a vida do Senhor demonstrada em nós, irmãos, é que vai fazer a diferença. Essa mensagem, né, que a gente sempre fala, né? Nós precisamos levar mensagem para o mundo, precisamos ir até os confins da terra. Irmãos, não é para a gente pegar a Bíblia aqui e levar para a pessoa, trouxe uns exemplares para vocês aí. Nós precisamos ser essa mensagem. As pessoas têm que olhar para nós e ver que a nossa vida é transformada. Né? O caráter de Cristo tem que estar em nós. Enquanto a gente não chegar a esse nível, irmãos, a gente precisa estar sempre
aos pés do Senhor. Senhor, trata comigo. Porque a gente tem um problema, irmãos. A gente resolve o problema do irmão facinho. Tudo que o irmão tem de problema a gente sabe resolver. Mas o nosso, irmãos, a gente não enxerga, né? Então o Senhor quer que a gente olhe para dentro de nós. Aquilo que nos falta, irmão. Aquilo que nos impede. Porque a palavra, ela é enviada, né, nos nossos corações toda semana. Agora cabe a cada um de nós, né, decidir, irmãos, aquilo que a gente vai fazer com a palavra do Senhor. Porque ela não volta vazia, irmão. Eu tenho certeza que ela incomoda os corações. Mas a decisão é nossa. O Senhor não nos obriga a fazer nada, irmão. É nossa decisão de amá-lo, de respeitá-lo, de entregar a nossa vida para Ele, de viver uma vida, né, em santidade. É a nossa decisão. O Senhor, Ele fala que, na verdade, que vai pelo caminho estreito. Mas quem que vai caminhar somos nós. A decisão é nossa. Então, é mais uma oportunidade no dia de hoje, né? De a gente se quebrantar na presença do nosso Deus. Porque o Senhor está aqui, irmãos. Ele está no nosso meio aqui. Ele tem visto, né? Ele tem visto tudo que a gente está fazendo. Os pensamentos, as atitudes. Ele tem visto. Aleluia, Jesus. Aqui neste ministério, temos nos esforçado para trazer esse entendimento. Pois a gratidão de Deus é muito mais que ter conseguido conquistar um sonho, irmãos. Atingir um objetivo pessoal. Receber uma cura ou um milagre. A gratidão a Deus é entregar a sua vida para que Ele faça de você a imagem e semelhança dEle, irmãos. E possa, deste modo, alcançar, discipular e enviar aqueles que estão perdidos no mundo. Esses que estão perdidos no mundo, eles também precisam do Senhor. Eles também precisam ser igreja, irmãos. A gente às vezes fica, né? Eu sou grato ao Senhor, gratidão a Deus. Irmãos, mas a gratidão ao Senhor é a gente deixar Ele dominar a nossa vida. Ele que tem que viver em nós. Você quer ser grato ao Senhor? Entrega a sua vida. Entrega. Deixa o Senhor, né, comandar a vida. Essa é a gratidão que Deus quer de nós, irmãos. Porque agradecer pelas bênçãos derramadas, né, pelo emprego novo, né, a gente tem que agradecer. É claro, irmãos, que é uma bênção, é uma alegria para nós. Por isso que eu falei, o Senhor, Ele conhece a nossa vida. Ele sabe nos alegrar. Né? Estar na presença do Senhor e deixar o Senhor cuidar de nós e dominar a nossa vida, não é um mal. Não é algo que vai fazer a gente, né, viver uma vida, né, horrível nessa terra. Porque às vezes é isso que parece, né? As pessoas hoje, né, muitas pregações, né, vêm para quê? Para levantar o ego da pessoa. Né? Não, Deus é isso, Deus é aquilo, né? Não posso falar que você tem que se arrepender. Mas é isso que a palavra diz, irmãos. Se a gente não se arrepender,
a gente não vai ver a Cristo. As coisas que a gente precisa nessa terra, Deus vai nos dar. A alegria que a gente precisa dentro do nosso coração vem do Senhor. A igreja, o povo de Deus, irmãos, é regido pelo reino do Senhor. É diferente do mundo. A gente não tem a mesma medida, a mesma régua, né? Então aqui no mundo não, né? Para você ser feliz, você tem que, né, ser o melhor de todos, né? Você ter uma vida social aí, né? Hoje em dia, com essas, né, redes sociais, né? Quanto mais seguidores, né, você é mais bem visto, né? Você tem que, né, ser a nata da população aí, né? Aí você é, nossa, todo mundo te adora, né? Mas no reino do Senhor não, irmãos. Parece que eu li na palavra que tem aquele que é o menor que vai ser o maior no reino de Deus. Então, a base, irmãos, para a gente viver com o Senhor, não é a base do mundo. Né? A gente não tem que comparar, né, a vida da igreja com a vida do mundo. O reino do Senhor, o reino dos céus, é o contrário. Né? A gente precisa amar as pessoas, a gente precisa ser humilde, manso, simples. Né? A gente não vê valor, né, nas coisas materiais. A gente se alegra quando a gente está junto. Quando a gente se junta como igreja. Irmãos, quer mais alegria do que o testemunho? De ver que o Senhor, Ele, nos mínimos detalhes, irmãos, Ele nos ama. Nos mínimos detalhes, irmãos. Então é lindo isso. Então a gente não precisa ficar assim preocupados, né, e de achar que a vida é com o Senhor, assim, e o Senhor não quer, né, não quer saber de nós, né, que a gente está distante. Irmãos, isso é coisa da nossa cabeça. O Senhor, Ele está de braços abertos. Ele quer a nossa vida. Ele quer que a gente esteja junto. Então não ponha dificuldades, irmãos. Deixa o Senhor te abraçar. Né? Vem para a presença, irmãos. Essa vida que a gente leva aqui, irmãos, ela não vai muito longe. Então como é que, né, o irmão está gastando tempo? Né? Quais são as preocupações aí, irmãos, que está passando na sua mente? Deus, Ele quer te abraçar, irmão. E Ele está deixando a gente no processo de santidade, irmão, porque só santo vai abraçar Ele, né? Então não vamos desperdiçar o nosso tempo, irmão, correndo atrás do rabo, né? Quanto mais perto a gente estiver do Senhor, irmãos, mais rápido Ele volta. Porque o mundo está ficando cada vez mais difícil, né, irmãos, de viver, né? E o Senhor, na palavra dele, diz que o mundo odiava, né, Jesus. E Ele falou para os seus, né, da época, falou: olha, eles vão odiar vocês também. E nós somos hoje os seus do Senhor. Irmãos, a igreja vai ser odiada. Em alguns lugares, né, a igreja é perseguida. Né, que aqui no Brasil é uma maravilha, né, irmãos? Que pode tudo, né? Mas talvez nem sempre vai ser assim, irmão.
E mesmo que for esse oba-oba que é esse mundo, irmãos, nós temos o dever, irmãos, de viver com o Senhor. Então a gente não vai se adaptar às coisas desse mundo, né? Onde a gente está aqui. Nosso lugar é no céu, irmão. Nós somos do céu. Então a gente precisa viver dessa forma. Então Deus, Ele tem, né, falado conosco aqui. Então seja atento, né? Não desperdice o seu tempo. Talvez amanhã para você não tenha mais, né? Então não desperdice. Se não dermos a devida importância para o processo de santificação, nós podemos ser pedra de tropeço no ministério, irmãos, impedindo o avanço do Evangelho e o agir de Deus na vida das pessoas. E isso não é o que Deus deseja para nós. Irmãos, eu não quero ser pedra de tropeço. Alguém aí quer? Não, né? Então, irmãos, vamos passar por esse processo. Todo o processo é difícil, né? Tudo que a gente vai fazer na vida, que tem processo, é difícil passar, irmãos. Às vezes a gente tem que, né, um emprego novo, aí você tem que começar de novo, conhecer as pessoas, né? Às vezes é um curso, às vezes é uma faculdade que você entra, você tem que começar o processo, né? Então a vida é cheia de processos, né? Mas a gente não passa, irmão, né? A gente vai crescendo lá, vai ter, né? Quando a gente é criança não tem problema, né, irmãos? É só alegria. Mas chega uma hora, tem que ir para a escolinha, né? E as mães põem muito cedo agora, né? Eu era a favor dos 7 anos só. 7 anos para cima. Hoje em dia não é assim, né? Eu gostava muito de rua, né? Antigamente a gente podia ficar na rua. Mas agora não pode, então tem que botar na escolinha, né? Mas é um processo, irmãos. A criança já começa a passar logo cedo, né? E assim é a nossa vida, irmãos. Porque nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Então, se a gente tem, né, passado os processos desse mundo para viver aqui, né? Imagine para a gente ir para o céu. Será que vale a pena, irmãos, passar por esse processo? Creio que sim, né, irmãos? Então, fique firme. Né? Mantenha a sua fé, né, em atividade aí. A gente vai conseguir. É que eu perdi aqui, irmão. Saiu da tela. Amém, Jesus. Então, vou falar para os irmãos, o que devemos fazer? O que devemos fazer, irmãos? Como é um processo, precisamos pagar o preço e assumir as responsabilidades, amém? Então eu queria ler Romanos 8, do 35 ao 39. Uma perguntinha para a igreja aí, logo no começo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias.
somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem a presença, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, isso é gratidão. Isso é gratidão, irmão. Isso é ser grato a Deus. Nada nos pode separar do amor de Cristo. Nada, irmãos. Amanhã a gente vai acordar de manhã, pensa nisso. Será que alguma coisa vai me separar do amor de Cristo? Nada, irmãos. Aqui no versículo 36 fala que todos os dias, né, eles eram enviados para a morte, né, como ovelhas para o matador. E lá era meio que isso mesmo, irmãos. Hoje a gente não sente isso, né? A gente é livre nesse país, né? Mas, irmãos, não porque por não passar por isso, né, a gente vai deixar de amar o Senhor, né? Deixar as coisas para depois, né? Vou deixar um pouquinho mais para frente. Vou ver o que vai dar. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Ou o que nos separará do amor de Cristo? É isso que a gente tem que guardar no coração, irmãos, para que a gente tenha força, que a nossa fé cresça, irmão. Porque o nosso inimigo, todos os dias, ele vai estar lá nos esperando, né, para falar para você: olha, hoje não dá, né? Confusão, muita situação aí, e vai ficar na sua orelha lá, né? Hoje não dá. Tá difícil para você, né? Não consegue fazer as coisas, uma vida meio atribulada. Tá amarrado? Tá amarrado, né? Hoje não dá, né? Então, será que ele vai nos impedir? Que a gente possa se fortalecer no poder do Espírito do Senhor, irmãos. A gente possa entender que, né, a gente é separado, né, do Senhor nessa terra. Que a palavra do Senhor para nós, irmãos, é algo que a gente necessita na nossa vida. É que não tem nada nesse mundo que possa ser igualado, né, às coisas do alto, irmãos. Nada. Se há no nosso coração ainda algumas coisas que, né, dá aquela vontade, aquele desejo, irmãos, corra para os braços do Senhor, irmãos. Porque isso daí não é de Deus. O povo do Senhor não pode ter apego às coisas do mundo, irmãos. Corre para a presença do Senhor. Não deixa que nada desse mundo afete, né, a sua aliança com o Pai. Viva uma vida santa, irmãos, para a honra e glória do Senhor. Precisamos nos preparar. E como cristãos, né, que somos, né, temos uma receita básica. Essa receitinha aqui eu já passei na última pregação que eu fiz, mas o Senhor me tocou de colocar de novo, para ver como Ele nos ama, né, irmão? Porque eu creio assim que quando o Senhor fica batendo na mesma tecla, é porque tem algum ainda de nós que ainda não conseguiu alcançar, né? Então que, em nome de Jesus, né, no dia de hoje,
né, essa dificuldade possa ser quebrada na vida do irmão, né, que a gente possa subir mais um degrau, irmão, rumo à santidade. Então vamos lá. Busque a Deus em oração, leitura e meditação da Bíblia todos os dias. Irmão, crente que não lê a Bíblia, como é crente? Como é crente, irmão? O Senhor nos deixou a palavra dele, né? E a gente, como conhecer o nosso Deus, irmão? Hoje, ainda mais hoje em dia, irmãos, que todo mundo conhece tudo aqui. A palavra do Senhor hoje eles destrincha de ponta a ponta, fala muitas coisas. Aí, se você não tem nenhuma intimidade com a palavra do Senhor, irmãos, quem você vai escutar? As pessoas, às vezes, têm dúvidas do que o Senhor fala na sua igreja, mas lá no YouTube ele aceita de coração o que a pessoa está falando. Então, as dificuldades aumentaram. Então, é muito complicado hoje. Às vezes você vê uma pessoa, um irmão, tão culto, conhece tanta palavra, mas de repente parece uma situação, um escândalo, e hoje todo mundo sabe de todas as coisas. Então, por isso que o Senhor, ele sempre fala para a gente se preocupar, né? Onde a gente está, né, irmãos? Se o Senhor nos colocou aqui, né, que a gente possa dar frutos nesse lugar, que a gente possa receber aqui, né, o alimento que Ele traz para a nossa vida, né? E se há alguma inconsistência, alguma dúvida, que o irmão trate aqui, né? A gente é irmão, né? A gente não é melhor do que ninguém. Muitas dúvidas eu tenho, irmãos. Então a gente tem que se ajuntar e buscar de Deus, né? Deus, ele vai nos ensinar. Talvez a gente não seja, né, os melhores pregadores do mundo aí, né? Nem passamos perto disso. Mas o coração no Senhor a gente tem, irmãos. Né? A gente muitas vezes não sabe falar direito, mas o Senhor, ele levantou os improváveis, né? Por isso que eu estou aqui, né? Então, que o Senhor possa, né, usar todos nós, irmãos, que a gente possa ser humilde, né? A gente precisa se ajuntar, se ajudar, irmãos. A gente precisa caminhar junto mesmo, de verdade, sabe? Então, se há alguma coisa no seu coração que te impede, irmãos, nossa, o pastor Paulinho é tão bom, né, Luzia? O pastor Paulinho, ele está aqui para nos abençoar também, irmãos, para falar com a gente, para orar pela gente, para tirar dúvida. E aquilo que a gente sabe, a gente pode ajudar também. Porque, irmãos, cada um tem um valor, uma porção do Senhor. Às vezes a gente conversa com o irmão e aquela situação que a gente está passando ali, só na conversa o Senhor toca no nosso coração. Puxa, o irmão falou um negócio lá, ele nem sabia, mas eu senti algo diferente. Porque Deus, ele age dessa forma. Não tem os bonzão na presença do Senhor e os coitadinhos. O Senhor é todo mundo igual. O que a gente precisa é se colocar, irmão, na presença dele. Deixar o Senhor nos usar da forma, né, que ele deseja. Do nosso jeito. E isso que ele quer fazer aqui nesse lugar. Ele quer que a gente se santifique. Que a gente se coloque na presença dele. Né? Deixa ele fazer o que ele quer. Para que as coisas aconteçam. Para que aqueles que estão perdidos, eles encontrem um lugar. E principalmente a Cristo. Então, deixa o Senhor, né, trabalhar no seu coração.
Amém. Não abre mais, pastor. Acho que tem que acabar. Não abre. Não abriu. Não, eu tinha falado com a Gabi, mas acho que não deu certo. Porque esse aqui tem aquele tempo. Vai dar um tempo e ele apaga. Aí tem que pôr a senha, né? Ou o dedinho aqui. Só que eu acho que eu estou com o dedo gelado. Não sei porquê. Aí não funciona. Mas amém. Voltou, graças a Deus. Busque o poder do Espírito Santo e seja guiado por Ele, pois é Ele que nos ajudará a lembrar dos mandamentos. Irmãos, a gente precisa ter uma vida de busca, de oração. A gente sempre fala aqui, sobre a intercessão. Irmãos, a gente tem muito assim, de nós, a gente só quer oração, A gente só quer oração, Mas é tão bom quando a gente se coloca para orar. Então, às vezes, mas eu não sei o que eu faço, não sei ainda o que o Senhor quer da minha vida, Irmãos, por que não começar na intercessão? Porque interceder, irmãos, é a gente orar por situações, pelo próximo, pela igreja do Senhor, pelos ministérios. Eu creio que todo crente tem a capacidade de fazer isso. Então é um momento assim, irmãos, de crescimento. Quando a gente está ali na intercessão, orando, ligado nas coisas do Senhor, o Senhor vai trazendo palavra, revelação, Então, às vezes, tem os irmãos que vão lá e ficam só, na oração no Espírito, Mas, de repente, irmãos, vai passando o tempo, o Senhor vai abrindo, vai florescendo. Então, é coisa simples. Nosso Deus é simples, irmão. Não vai ter nada assim extraordinário, O Senhor, quando faz algo extraordinário, é para a honra e a glória do Senhor, Se ele precisa de uma coisa extraordinária, Ele vai fazer. Mas no dia a dia, irmãos, coisa simples. Vem participar aqui, senta no banquinho aí, nas cadeiras, a gente ora, você recebe uma oração, sai daqui tudo, a gente se alegra. Vai passando o tempo, você já começa a dar, dar glória a Deus, com uma oração mais curta, mas você vai ver que você vai se sentir melhor. Cuide da sua casa, da sua família, de acordo com os princípios de Deus. Então, marido, esposa, filhos, leia a palavra do Senhor e viva uma vida, conforme a vontade que o Senhor tem para a família. Família, igreja, a mesma revelação. Se a sua casa vai bem, irmãos, com certeza aqui vai ser melhor ainda. Então, faça da sua casa uma igreja. Os homens, os varões aí, o cabeça do lar, Assuma esse papel. Leva a tua igreja, a tua família, para a presença do Senhor. Não deixa, as coisas ser confusas na sua casa. Busca a presença de Deus lá e Ele vai te honrar, irmão. Vai honrar a autoridade ali, Em nome de Jesus. Busque ter uma vida de comunhão. Aproveite as oportunidades que Deus tem nos oferecido neste lugar, irmãos, para estarmos juntos. A gente já teve o ano da comunhão, o Senhor já nos ensinou bastante. Então temos aí os cultos, intercessões, os encontros de famílias, Às vezes a gente faz umas festas,
Às vezes a gente faz evangelismo, né? Então, não fique de fora, irmãos. Nós não somos a igreja? Então por que nesses momentos, né, às vezes a gente se isola? Né? Não fique de fora. Vai ser bênção para você e para a igreja. Aprenda a andar pela fé, sabendo que deverá agir como um soldado. Você tem algo a fazer no nosso meio. Irmãos, o Senhor, Ele quer usar todos nós, né? Cada um na sua posição, né? Mas Ele quer nos usar, irmãos. Então, hoje, né, a Gira, ela deu testemunho, ela foi muito usada aqui nesse lugar, né? Então, ela trouxe, né, a bênção que Deus deu na vida dela, mas ela trouxe uma palavra também de ânimo, irmão. Ela mostrou que nosso Deus é poderoso, é um Deus grande, e não importa aquilo que está na nossa vida. Às vezes fala, mas meu negócio é tão bobo, né? Mas se Deus vai alegrar seu coração, o Senhor vai te honrar, irmão. Né? O que ela estava passando, imagina, irmão, 2 anos estudando, não é pouca coisa, né? E uma injustiça, né? E tem situações que o que a gente vai fazer? A gente fica sem saber o que fazer, né? Mas daí nós temos um Deus, irmãos, que Ele é vivo, Ele não dorme, e Ele conhece, irmãos. E pode ter certeza que o que ela recebeu é para muito mais do que só para alegrar o coração dela. O Senhor tem algo para fazer. O Senhor entrega na nossa mão as bênçãos, irmãos, não é só para nos alegrar, é para nos usar. O Senhor tem algo a fazer, irmãos, na vida de cada um aqui. E a gente tem que abrir a nossa mente, irmãos, né? Que a nossa visão seja espiritual, que nossos ouvidos abram para as coisas de Deus, porque Deus tem falado nesse lugar. Mas às vezes a gente está tão raso, irmãos, né? Está tão distante, que passa despercebido, irmão. Amém. Amém, irmãos? Durante 10 semanas, Deus nos deu uma direção para nos reunirmos aqui. Nós fizemos 10 semanas nossos encontros de família nesse lugar, né? E foi uma bênção, né, irmãos? Então, para através de servos do Senhor, né, fosse passado para nós, irmãos, ministrações, né, de determinados temas, para que o Senhor pudesse trabalhar com a gente. Então, né, muitos irmãos aí, né, alguns irmãos ministraram aqui, e a gente fica feliz, irmãos, de ver que o Senhor, Ele opera no meio, né, do seu povo. Às vezes a gente fica nervoso, né? As palavras saem meio gaguejando, mas a mensagem é transmitida, né? E quanto mais a gente se colocar, irmãos, melhor fica, né? E o Senhor, Ele está levantando, né, um exército aqui, né? Porque nós vamos precisar, né, de falar de Jesus e ensinar as pessoas. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas, melhor vai ser. Então, tudo que foi colocado aqui, irmãos, foi importantíssimo, né, para a nossa santificação. Então, os temas que a gente falou aqui
foi família e casamento, o primeiro tema. Depois, verdadeira identidade, honra, relacionamento de aliança, gestão de tempo, foco, visão e missão, devocional pessoal e construindo a carreira, discipulado, área social, santidade e humildade, autoridade e maturidade espiritual. Então, todos esses temas a gente recebeu a palavra e a gente compartilhou, irmãos. Foi muito gostoso, né? A gente ia misturando as turmas, ia conversando, né? Então foi assim algo que o Senhor preparou. Então são momentos, irmãos, que muitas vezes é naquele momento que a gente precisa estar, né? Deus, Ele trouxe, né, pequenas ministrações, irmãos, mas que a gente possa continuar, né? Continuar aprendendo, buscando, né? Porque a nossa parte nesse processo é assimilar aquilo que Deus tem derramado em nossas vidas. A gente precisa colocar para dentro, irmãos. A gente está aprendendo e aí a gente vai melhorando, né? É claro que não é tudo, né, irmãos? Tem muito mais aí para a gente aprender, crescer, né? Então, não se limite apenas no que foi entregue, né, e vivido nesses dias. Continue buscando e se envolvendo, irmãos. Né? Então, a gente aprendeu as coisas aqui, mas foram poucas. Aprofunda mais no tema, né? Vai buscar aquilo que você, né, achou que precisava aprender mais. Né? Não deixa as coisas ir passando e a gente vai esquecendo, né? Não conversa mais, não lê, não busca, né? Então aprofunda, né? Se envolve mesmo com as coisas do Senhor, né? Nós não sabemos quando teremos algo assim de novo, né? Ou parecido com isso, mas com certeza vai ter, irmãos. Vai ter algo para a gente estar junto, para a gente aprender, para a gente, né, estar orando um pelo outro. Então se envolva, não perca esse momento na vida, né? E agora nós estamos se reunindo nos lares, né? A semana que passou, né? A gente começou de novo nos lares, né? E aí, irmãos, foi uma bênção? Pois é, o pessoal até fez rapidinho, não sei o que aconteceu. O pessoal foi muito rápido aí, mas amém. Foi uma bênção, né? Glória a Deus. Então vamos continuar, né? Nos santificando e tendo a oportunidade de sermos pequenos Jesus para os perdidos. Então agora a gente começa nesses lares, irmãos, e que a gente tenha isso no coração, né? De a gente se santificar, de a gente aprender, né? De a gente viver de uma forma que agrade o Senhor. Vai ter situações e dificuldades? Com certeza, né? Só que a escolha é nossa, irmãos, né? A vida que Deus nos deu, né? Então a gente tem que tomar a nossa decisão agora de encarar a situação, né? E escolher Cristo todos os dias, irmãos, né? Porque é todos os dias, e que a gente viva dessa forma. Eu quero deixar um último versículo para os irmãos. Se alguém quiser.
versão aqui, nessa versão que eu estou lendo, né, é que ele fala assim: toma-se diariamente. Não é só uma vez. É todos os dias. É todos os dias. Não vai ser fácil, irmãos. É uma decisão que a gente tem que tomar na nossa vida. Não tem como amar o mundo, não tem como viver o mundo e viver a igreja. A gente precisa tomar uma decisão, irmãos. Que a gente escolha o caminho estreito. Que Jesus falou isso para nós. Vai dar umas raspadinhas. Ainda mais nós dois, né, irmão? Mas vai dar certo, irmãos. Porque é o Senhor que está falando. O Senhor garante a vitória, irmãos. Então que os irmãos sejam tocados pelo Espírito. A palavra do Senhor seja luz para vocês nessa noite. Assim como toda a palavra pregada neste lugar, irmãos. Que encontre o coração, aberto, sedento, desejoso, de amar ao Senhor, de fazer a sua vontade. E que amanhã a gente seja melhor do que hoje. Porque a gente... vai acontecer na nossa vida, se a gente se colocar, não olhar para trás, não deixar as situações do mundo, como eu li aqui em Romanos, interferir, irmãos, porque é isso que acontece nesse mundo. As coisas vão vir para interferir, para tirar você do foco, para tirar você dos caminhos, para te paralisar. Porque muitos irmãos estão na igreja, só que estão paralisados, estão ali sem ação. E o Senhor não quer. Nós temos assim uma oportunidade de fazer com que esse lugar esteja cheio de vidas. Então a gente tem que pensar nisso. Eu sou responsável por isso. Vocês também. Então faça uma vida de adoração ao Senhor, de compromisso, de verdade, irmãos, de verdade do Evangelho. Vamos deixar de ser só uma capa, de crente, e viver uma vida para o Senhor. Nossa vida é do Senhor, irmão. Ele que manda, Ele que governa, irmão. O reino do Senhor, que o favor do Rei, seja verdadeiro na nossa vida, que a gente se entregue para o Senhor, porque Ele teve compaixão de nós, pagou a nossa dívida, irmãos, que agora a gente possa fazer isso, que a gente seja dele, faça as coisas para Ele, esquece que as situações aí são barreiras, Pula essa barreira. Segue focado no alvo, irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Ele é todo poderoso. E que a gente possa começar a semana com esse foco no coração, com essa alegria, e deixar Deus mover, irmãos. Então não se esqueça do Senhor e nem da sua igreja. Não existe amor a Deus sem o amor aos irmãos. Então viva essa verdade na sua vida. Amém? Glória a Deus. É isso, irmãos. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, Que a gente cresça em espírito e verdade. Vamos orar? Vamos ficar de pé?